sejam bem-vindos ao programa Trabalhando com Capoeira, onde estaremos discutindo e compartilhando ideias, técnicas e estratégias para você que deseja começar ou melhorar o seu trabalho com a capoeira. Eu sou a instrutora Bruna, estou aqui com o mestrando Paulo Ricardo, professor Paraíba e professora Laís. E hoje nós estaremos compartilhando com vocês 11 estratégias para você lotar a sua turma. E aí, gente, quais são essas estratégias, hein? Nossa, bastante coisa, legal, hein? Olha, não tem como. A primeira estratégia para você encher a sua turma é a aula experimental. A aula experimental é a sua chance de deixar aquela impressão nas crianças, na escola, nos pais, que eles já vão entender que o seu trabalho é maravilhoso. Nesses anos que nós estamos aí no trabalho com a capoeira na escola, né, nós vimos que 90% dos alunos que você vai ter naquele ano, que você vai estar trabalhando ali, vão vir dessa aula experimental. Então nessa aula experimental você tem que estar com o seu emocional preparado, você tem que estar ali bem estruturado para estar falando com as crianças. É como no encontro, quando você vai no primeiro encontro, você marcou e foi ao seu primeiro encontro. Chegou nesse encontro, você não vai ali mal arrumado, mal cheiroso, você vai bem vestido, bem apresentável, vai falar coisas pertinentes a um primeiro encontro, não vai prolongar esse encontro demais, falando coisas que não deveria nesse encontro. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa sua aula experimental. É bom que você estruture bem, saiba o tempo que vai ser essa aula, saiba o que você vai estar passando ali. É fundamental que nós possamos fazer uma boa aula experimental para que tenhamos bastante alunos ali. É um momento de guerra, né? A aula experimental eu acho que é o ápice da guerra. Você tem que estar preparado e entrar no campo de batalha disposto a falar assim, ó, vou terminar essa aula aqui, mas vou levar os aqui junto comigo. Eles são os alunos. Então, assim, no momento da aula experimental, acho que vale tudo, né? Sabendo que você vai chegar com um plano lá, obviamente, para ter essa aula, mas tem que estar aberto ali, maleável, flexível para se adaptar ali, né? Nós já até citamos aí em alguns dos nossos vídeos sobre situações que podem ocorrer, né? A criança pode falar alguma coisa, o dono da escola pode estar parado lá te olhando de repente com uma postura que você pode ficar assustado, pode ter paz um dia e você tem que se manter ali inabalável, né? Como dizia, se eu não me engano, é o Mike Tyson, né? Todo mundo tem um bom plano numa luta até tomar um soco, né? Se você for lá achar que seu plano vai funcionar ali de 0 a 100 certinho, você vai se frustrar. Mas se você tiver uma flexibilidade, uma maleabilidade para estar lidando com as situações adversas durante essa aula, você vai se dar muito bem. Vai para a aula experimental como se você dependesse disso, né? Exatamente. E realmente você depende, porque se você não conseguir alunos ali, futuramente você vai ter que dar outro jeito, tem que procurar novas escolas, vai ter que fazer outra coisa, porque ali é a maior possibilidade de você aumentar sua renda ou conseguir uma renda. Na verdade, todo ano a gente tem que... Nós temos que entender que nós somos... o nosso produto é a capoeira, é a aula da capoeira. Se nós não entendermos que é disso que nós vivemos, nós não vamos colocar estratégias que já são usadas, né, em outras empresas. Se você que quer viver de capoeira e não encarar o seu trabalho como uma empresa, você não vai. Tem que saber que você é um empreendedor, né? Exatamente. Você é um empreendedor que está vendendo o seu produto ali para o pai, para a escola e para as crianças. Você não vende para um. Você vende para a criança, você vende para o pai e você vende para a escola. Então são algumas instâncias ali. E a amostra grátis do seu produto é a aula experimental, né? É igual fazer o exemplo do test drive, né? Quando você está pensando em comprar um veículo e você vai numa concessionária, você até olha o veículo, você pergunta sobre o veículo, mas quando você tem a oportunidade de entrar e dirigir e gosta, a chance de você comprar é muito grande, mesmo que você tenha que pagar um alto preço. Né? Sai de lá com aquela Bíblia, né? com aquela monte de prestações, mas o cheirinho de novo, a sensação, você nem lembra mais qual que era o consumo do carro que o vendedor falou mesmo, você nem lembra mais qual que era o consumo, é só aquela sensação. E exatamente isso que nós queremos deixar. E nesse momento aí, até nesse exemplo mesmo de você
ir lá comprar um carro, nesse momento aí a gente é o vendedor do carro. Exatamente. A gente tem que fazer o aluno entrar dentro desse carro, sentir o cheirinho, gostar do assento, do volante, tirar ali as melhores impressões. É o trailer do filme. É o trailer, eu gosto de falar desse daí. É o trailer do seu filme, o filme da sua vida, vivendo de capoeira, é a sua aula experimental. Todo trailer, ele é extremamente tem que ser bom, né? Ele é bom, ele é ótimo. Trailer é ótimo. Você assiste um trailer ali e você fala, meu Deus, eu tenho que ver esse filme. Então é a mesma coisa, tem que pensar a sua aula experimental, um trailer de filme. Então vamos para a estratégia número 2. Estratégia número 2 é bilhete, folder e cartaz. Vou falar especificamente sobre cada um deles, mas olha só, os bilhetes são algo muito importante. Por mais que hoje em dia a gente tem os pais que não lê bilhete não, né? Por mais que você se esforce para fazer um bilhete bacana, para o pai ou ver aquele bilhete, né, e querer colocar o filho para fazer a aula, mas bilhete nunca vai deixar de ser importante, porque na escola, até então, até os dias de hoje, você não tem outra forma de se comunicar com esse pai. Não é? Você vai chegar ali, você vai ter uma conversa com a diretora, depois com os alunos, mas quem tem o cash, né, quem tem o money é o pai, e o seu contato que você vai conseguir fazer com ele é através desse bilhete. Então, ele precisa ser um bilhete bem redigido, tá, galera? Então, o bilhete vai ser uma estratégia muito boa. E você pode utilizar ele não só no início do ano, mas em outros momentos também. Né? Uma coisa que a gente costuma fazer, que dá bastante certo, é depois do meio do ano, quando não dá para fazer uma outra aula experimental, né? A aula experimental é a chave de ouro da parada, mas o bilhete, de repente, ele já faz uma repescagem. Você pega mais alguns alunos ali, de repente a sua turma ali estava quase em torno de colapso, você tinha ali 7 alunos, você fala assim, nossa, eu vou ter que largar isso aqui, ou então vou ter que dar um jeito de conversar com a dona da escola, de repente a gente fazer mais um movimento, mas você passa o bilhete mais uma vez, entra mais uns 5 alunos ali, entra mais alguns alunos. Então, bilhete é algo que vai ajudar você a lutar a sua turma. Os folders são uma coisa que a gente desenvolveu, né? Não é comum, não. Eu nunca vi outras pessoas implementando isso. Não que não tenha, né, galera? A gente não tem essa noção geral do que as pessoas fazem no seu trabalho. Vimos, né? Daquilo que a gente aplica e dá muito certo, a gente está aqui passando para vocês. Os folders são materiais complementares que a gente elaborou. Então a gente coloca ali algumas informações que vai mostrar de repente um pouco, algumas fotos das aulas, vai mostrar alguns benefícios ali que a criança vai ter ao fazer as suas aulas de capoeira. Então aquilo vai dar uma noção melhor para os pais, antes deles decidirem se o filho dele vai fazer ou se não vai fazer. Então esse modelo também de folders ajuda muito a encher as suas turmas aí de capoeira. Uma outra coisa também que você pode fazer são os cartazes. Os cartazes eles têm mais de uma função. Por exemplo, ele serve para você marcar lá, olha, a aula começa dia tal, isso é importante. Você tornar o momento inicial das aulas como se fosse um evento. Então você espalha cartazes ali na escola, os pais vão saber já, olha, passou ali, veio buscar o filho, fala assim, ó, a aula de capoeira começa a semana que vem, ó, dia tal hora. Então você pode colocar essas informações lá no cartaz, matrículas abertas, poxa, isso aí dá uma noção para o pai que está tendo uma atividade diferente, de repente ele nem sabia que tinha capoeira na escola, quando ele chega ali, o bilhete, como a gente disse, algumas vezes esses bilhetes extraviam, outras vezes eles não são passados para quem a gente queria que ele fosse entregue, outras vezes a própria criança tira da mochila, então você não pode contar com isso. Então o cartaz vai fazer você ser visto por todos, né, de uma outra forma, até porque você vai na escola uma 2 vezes, o cartaz vai estar lá todo o tempo. Então você tem os alunos vendo aquele cartaz, eles vão falar assim, poxa, o negócio de capoeira é interessante, né? Você põe uma imagem bacana lá naquele cartaz. É um negócio preto e branco, xerocado. Não, tem que caprichar para sair uma coisa legal e cumprir o seu papel. Então o cartaz, ele vai marcar para as pessoas ali, que ali tem aula de capoeira, é tal horário, é tal dia, e vai fazer essa mensagem chegar para quem de repente não ia chegar só com o bilhete ou com o folder. Verdade. Né, galera? Então, verdade. mais coisas. Né? Assim, a gente já viu ali primeira aula experimental, vimos ali a importância do bilhete também, do cartaz, do folder. E uma coisa que a gente não pode deixar de fora, né? Seria mais uma estratégia, a terceira estratégia, é reunião de pais, gente. Você não sabe como que é importante você estar ali presente numa reunião com os pais, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, se o pai não te conhece, se o pai nunca te viu, como que ele vai querer colocar o filho dele na capoeira?
não é verdade? Então, nessa reunião, você tem a oportunidade, você já vendeu o seu trabalho para a diretora da escola, você já vendeu o seu trabalho para as crianças, mas igual o professor Paraíba falou, quem tem o dinheiro é o pai e a mãe para poder pagar. Então, se você não vender o seu trabalho, se você não convencer o pai, a mãe que o seu trabalho é importante ali na educação do filho dele, que o seu trabalho é importante ali no trabalho conjunto da escola, né? Então, você, nessa reunião, você tem essa oportunidade de estar vendendo o seu trabalho, estar mostrando para ele um aspecto que ele nunca enxergou. Então, você tem que estar preparado, você tem que tentar buscar estar indo nessa reunião. Eu não digo você participar de todas as reuniões do ano, que é muito difícil, mas essa primeira reunião é muito importante. Até porque também, se o pai for com a sua cara, se o pai gostar do seu trabalho, ele próprio vai divulgar o seu trabalho para os outros pais. Já aconteceu situações com a gente que a mãe conversou com a gente, uma mãe de um aluno conversou com a gente, gostou do nosso trabalho e tal, e ela fez um grupo, né, no Facebook, divulgando ela mesma, né? Olha só, a melhor propaganda do nosso trabalho é o cliente, né? Então a mãe, ela criou um grupo no Facebook fechado com os pais, todos os pais daquela escola, né? E ela começou a divulgar o trabalho da capoeira. Então todos os pais ali que estavam naquele grupo começaram a querer fazer capoeira, porque aquela mãe, né, que ficou sabendo, e olha que a gente não tinha ido nem na reunião, né? Aquela mãe que conversou com a gente depois da aula começou a divulgar o nosso trabalho. Agora imagine se todos os pais da escola tiverem a oportunidade de ouvir você falando igual aquela mãe teve, né? Porque às vezes você não vai encontrar, na maioria das vezes, você termina a sua aula e você deixa a criança às vezes com a tia lá que fica depois do horário. Você não consegue ter esse encontro direto com o pai depois da aula. Às vezes até outro responsável vai buscar, às vezes a babá vai buscar, a van vai buscar. Verdade, muitas crianças vão de van agora, né? Tá tendo isso também. Então, nessa reunião, você tem a oportunidade de vender o seu trabalho para os pais, tirar as dúvidas, né? Então, eu acho que uma terceira estratégia aí seria uma possível participação de reunião de pais. Eu acho que tem até um exemplo que é bem legal sobre isso, é a gente imaginar quantos e-mails a gente não recebe de Casas Bahias, de alguma loja que você já comprou alguma coisa, fica te mandando e-mail para você olhar os produtos dele e você chegar um vendedor ali na sua porta ali, fica apertando a campainha abaixo ali, às vezes até é chato, mas muitas vezes a gente foi atender e ele te convenceu a você comprar aquele produto ali, né? Tem gente que até sofre com isso daí, que as pessoas compulsivo, né? Comprador compulsivo, bateu alguém ali na porta, ele nem queria comprar, a pessoa consegue persuadir, faz tão bem o trabalho dela ali de venda, consegue mostrar tantos benefícios daquele produto que a pessoa acaba comprando, né? Então, verdade. E o maior, assim, é muito importante a gente convencer os pais ali que nosso trabalho realmente é bom, que a nossa aula é boa e que vai interferir ali, vai ajudar de uma forma positiva ali na vida daquela criança. Então, e assim você acaba tendo um relacionamento mais próximo com os pais, igual você falou, e até já aconteceu com a gente também, né, de numa dessas, assim, de começar a ter um relacionamento melhor com os pais. A loja não tem escolas que não tem essa possibilidade, mas se tiver, melhor ainda, porque teve uma vez que aconteceu de uma mãe, o filho dela mudou para uma outra escola que não tinha capoeira e ela já tinha um relacionamento tão bom com a gente que ela indicou a gente para a escola e a gente começou a dar aula nessa escola. Olha só como é que é importante. O pai tem um poder muito importante de persuasão na vida do outro ali. E eu já estava falando sobre questão de relacionamento de pais e também um outro quarto passo aí, uma quarta estratégia super importante é você ter um bom relacionamento também com a escola. E quando eu falo com a escola, é a escola no geral. Você cumprimentar desde a faxineira, conversar com a faxineira, as professoras das salas, a dona da escola, a supervisora, todo mundo que está ali fazendo parte da equipe da escola, tente ter um bom relacionamento com essas pessoas. Por quê? Além de não só, lógico, né, não é só por questão de interesse não, tá, gente, de você ter um retorno, mas por questão de educação, de você mostrar que você é uma pessoa humilde, que você é uma pessoa legal, que tem caráter e tudo. E quando você é uma pessoa legal, vamos supor, provavelmente você já conheceu alguém que quando ela te via, ela era tão legal com você, brincava, perguntava, fazia pergunta, e aí, tudo bem, como é que tá lá no trabalho, como é que tá a sua casa e fulano e tal, que eu tenho certeza que você já deve ter conhecido alguém assim.
e você fala, nossa, sabe aquela pessoa que não faz nada direito, nem convivo, mas tem vontade de ter por perto? E é exatamente isso que acontece. Tem escolas que a gente tem um relacionamento tão bom com as professoras, até com a dona da escola, e a gente não convive assim todos os dias com elas, né? Tem escolas que a gente vê a professora, a dona da escola só uma vez, mas elas têm um carinho tão grande com a gente, que assim, é surreal o carinho que a gente recebe. E são essas pessoas são as pessoas que mais têm contato com os pais, são essas pessoas. É a faxineira da escola, são as professoras, né, dos seus alunos, é a própria dona da escola. Então essas pessoas veem mais os pais dos seus alunos do que você mesmo. Igual a gente já falou aqui, tem escolas que a gente trabalha que a gente não consegue ter esse contato com os pais. A gente só vê, às vezes, uma vez ou outra. Às vezes gente tem alunos que a gente nunca viu nem a cara do pai, que às vezes o pai trabalha tanto ali, não tem como buscar a criança, chega mais tarde em casa, então é só a van ou a babá que vai buscar, ou a avó, né? Então, esse tipo de pessoa é a pessoa que mais vai te ajudar a divulgar o seu trabalho. Se você conquistar essas pessoas, e como eu falei, são elas que têm mais contato com os pais, consequentemente são elas que vão te ajudar a divulgar seu trabalho. Já aconteceu também da faxineira da escola ter a filha ou a própria netinha que faz capoeira ali, ou não fazia e viu o nosso trabalho, a gente cumprimentava, tratava ela tão bem, aí parou, aí tava limpando a escola, parou, começou a assistir aula, nossa, que legal a capoeira, e colocou. E já teve vezes também do próprio professor de capoeira, próprio professor dos alunos da sala deles, gostar tanto da gente, a gente conversar tanto com o professor ou com a professora, que eu já vi, eu não estava perto dela, ela não me viu, só que eu estava conversando longe assim, e eu vi ela falando com o pai falando assim, poxa, meu filho tá tão agitado, ou ele tá tão tímido, eu não sei, queria colocar ele para fazer uma atividade e tal, acho que eu vou pôr ele para fazer uma luta, e a própria professora falou, menina, por que você não põe na capoeira? Olha, a tia da capoeira é muito bacana, ela é muito legal, o trabalho que ela faz aqui na escola é muito legal. Essa questão de se relacionar bem, você tem que ser verdadeiro e se colocar no lugar da pessoa. Por exemplo, quando nós vamos em alguma loja, pode ser de roupa ou eletrodoméstico, calçado, seja lá o que for. Quando você chega nessa loja, você quer ser bem atendido, né? Quando você vai lá, às vezes você nem quer comprar, a pessoa te recebe tão bem que você acaba comprando. Fica né? sem graça. E principalmente quando você percebe que a pessoa, ela te passa essa verdade, né? Nem sei se ela já domina tanto isso aí, se é verdade ou não, mas ela te passa essa verdade. Nós temos um exemplo, né, da professora Laís aqui, que tem uma lanchonete aqui no shopping, que a pessoa trata ela tão bem, e ela trata a pessoa tão bem lá, que eu nem sei qual lado que virou uma amizade. E muitas das vezes nem sabe onde que vai lanchar, vai lá e lancha nessa lanchonete específica por causa desse tratamento. Quantas vezes você já deixou de comprar em algum lugar porque falou assim, aquela pessoa me tratou mal? Nós sabemos que 65% de uma pessoa que tem um negócio, 65%, já vi uma pesquisa, que eu vi uma vez na internet, a pessoa não volta naquele estabelecimento por causa de como foi tratado. Nem está pensando, 65% é de como ela foi tratada. O resto, os outros 35% fica dividido em qualidade do produto, e enfim, as outras coisas. Esse ser bem tratado, nós temos que tratar bem as pessoas. Nós temos que, se queremos lidar com pessoas, o nosso problema tem que ficar do portão para fora da escola. Né? A partir do momento que entra na escola, sorriso no rosto, a tia não tem nada a ver com isso, a professora não tem nada a ver com isso, a dona da escola, as crianças, os pais não tem nada a ver com isso. Nós temos que pensar isso. E como a gente vê, fazendo esse tipo de coisa, como que a questão da reciprocidade é muito forte, né? É aquele lance, alguém te deu um presente, às vezes você nem tem tanta intimidade com a pessoa te deu um presente, você fica até sem graça, você quase que se sente na obrigação de devolver aquilo ali para a pessoa, de dar um outro presente para a pessoa. Então funciona da mesma maneira, tem escolas que a gente trabalha, que a dona da escola gosta tanto da gente, que ela com o celular dela, ela pega, filma e manda para os pais, ou tem um grupo da escola no WhatsApp e manda para os pais, olha só que legal a capoeira, e às vezes nem está em época de aula experimental, nem está em época de mandar bilhete, mas ela está lá divulgando. Já teve vezes também que nós estávamos dando aula experimental, a gente dando um recadinho lá no final para as crianças, lembrar o papai de assinar o bilhete e tal, e a dona da escola entrou na frente e falou, quem aí gostou da capoeira? E animando as crianças, né? Então é muito legal isso daí, então a questão da reciprocidade é muito importante, tá, gente? Só acrescentando, esse pode se resumir, essa estratégia número 4, em relacionamento, né? Verdade. Podemos resumir isso, né? Com certeza. Relacionamento. E eu me lembrei de um fato aqui que
nossa, é matador pra gente poder entender isso. É muito comum, quando a gente fica na escola lá depois do horário que você deu a sua aula ali, tem algumas crianças que elas saem mais tarde. Elas não fazem atividade ou fazem outra atividade, mas elas saem mais tarde. E é muito comum, às vezes, a gente ter que entregar aquela criança, que ela estava ali, ou então ela saiu junto com um aluno ali da capoeira. Pede pra ficar vendo a aula. Isso, pede para ficar vendo a aula. Tem também os pais desses outros alunos que não fazem atividade, mas vêm buscar nesse mesmo horário. Você cumprimenta, você fala, ô fulano, tudo bom? Não sei o quê. Ó, o molecão aí, ó, passando aqui e tal. Ele mandou bem lá hoje, lá no futsal. De repente ele não faz nem a sua atividade, mas o pai dele vê que você sabe o nome do filho, que de repente você sabe até o nome do pai. Ele não faz a criança sabe o seu nome também. É, a criança sabe o seu nome, ela te dá tchau. Ela não faz a sua atividade, mas ela te dá tchau. Fala tchau tio, ou então tchau professor, Paraíba. Então, o pai, ele vê isso. Então você está mantendo ali um relacionamento com alguém que ainda não é seu cliente. Mas a gente tem que lembrar que o ano pode mudar, ou então ele pode falar assim, poxa, ele gosta tanto desse tio da capoeira, eu vou botar ele lá para fazer. Ou então, o pai, né? Você estreitou esse laço aí com o pai, de repente você comenta alguma coisa do tempo ali, como é que está o tempo hoje, alguma coisa que aconteceu ali, que o Bolsonaro não sei o que lá, você comenta algum fato assim, você vai ter uma proximidade, estabelecendo um relacionamento que pode ser mais na frente convertido. Engraçado que aconteceu uma situação comigo esse ano, uma escola que a gente trabalha, muitos anos já. O ano passado a criança ela ficava até o horário da aula da capoeira, só que ela não fazia capoeira, ela ficava na escola num horário maior. E toda a aula da capoeira as crianças pediam, tia, fulano pode assistir a aula aqui e tal? Eu falei assim, não, pode. E eu fui criando uma amizade com aquela criança, e toda vez que os pais iam buscar aquela criança, eu acabava conversando com os pais, né? Falava dela, falava como é que a criança era bonita e tal. Dito e feito, esse ano, o primeiro bilhetinho lá que estava assinado para capoeira foi a dessa criança. Olha só, e a gente também acha que não, mas eu tinha falado da mãe que indicou a gente para uma outra escola, mas as próprias donas da escola, gente, elas conhecem outras donas de outras escolas também. Mesmo que a concorrência, a gente não tem que pensar assim, e muitas delas têm amizade com outras. Então, essas próprias diretoras de escolas podem te indicar até para outras escolas também. Então, esse quarto passo é muito importante, você ter um bom relacionamento com a escola em geral. Uma quinta estratégia que nós percebemos ao longo da nossa caminhada aí é justamente chegar na hora. Pode parecer algo à toa, não, mas eu atrasei 5 minutos por causa do trânsito, atrasei 10 minutos hoje porque minha esposa passou mal. Gente, tem que ser profissional. Se você quer a sua turma cheia, as crianças hoje não são bobas. Ainda mais se quase toda criança hoje sabe mexer no celular, quem dirá olhar a hora no relógio. Nós tivemos um exemplo, numa escola que nós trabalhamos, eu e a professora Laís, de a dona da escola nos procurar porque o profissional que estava lá antes chegava faltando 15 minutos para acabar. Não era 15 minutos atrasado, que você não deve jamais fazer. Chegava só 15 minutos. E as crianças, tinha uns meninos lá de 7, 8 anos, começaram a reclamar. Olhavam no relógio, procurando, aí fala, olha, tá tendo só 15 minutos de aula. Aí fala com o pai, fala com a direção, aí o que acontece? A sua turma vai minguando, vai diminuindo. E criança chama criança. Se a sua aula tá cheia, ele consegue se relacionar com mais amiguinhos, e de repente, se um amiguinho dele que é o melhor amigo dele, saiu da capoeira, a tendência dele sair é muito grande. Ao mesmo passo que o tio da capoeira, o professor da capoeira, independente da faixa etária, está sempre ali, chega na hora direitinho, tem essa postura, esse compromisso, ele vai estar passando para os outros. Ele vai estar falando, olha, todo dia, toda semana tem aula da capoeira, o tio está sempre ali, a aula, nossa, tem um tempo certinho. E também o que nós já falamos aqui, você vai estar somando também com a escola. A escola, apesar de você achar que não, ele está sempre prestando atenção na hora que você chega e na hora que você sai, como você se porta o tempo todo. Isso ele vai passar para os pais. Se a criança não passar, o pai vai começar a desconfiar, alguma coisa, um comenta com o outro. E como que fica o seu nome? Como que você quer encher se você não consegue nem ter o mínimo que é de manter, chegar no horário, que é um ponto básico. Isso
Nem diria que é uma estratégia, isso é um ponto básico, fundamental, chegar na hora ali para cumprir. Vamos pensar você, vamos mudar de lado. Você está construindo a sua casa, né? Aí eu vou falar você está construindo a sua casa, você contrata um pedreiro para ele fazer lá, aí você paga ele pelo dia. Se esse pedreiro chegar na hora do almoço, se esse pedreiro marca de chegar às 7 horas, chega todo dia às 9, chega às 10 e para antes, porque muitas das vezes tem uns que ainda chegam depois e para antes, porque tem muitos também da capoeira que chegam no horário até, mas quer terminar a aula faltando 15 minutos também. Sim. Não sabe mais o que fazer, não faça isso também. Coloque-se do lado do pai, do dono da escola e até mesmo da criança. Você vai querer continuar pagando esse pedreiro que está chegando atrasado? Por mais que ele seja um pedreiro excelente, que o pouco de tempo que ele fica lá, ele fala, nossa, ele dá conta de tudo. Ele fez muita coisa naquele pequeno tempo que ele ficou lá. Mas você quer que ele fica lá, do início que você combinou com ele até o fim. É a mesma coisa. O pai vai recomendar também. Não vai recomendar, bom se você não trocar de pedreiro, não é? Ah, e você vê como é que a gente acha que não, mas como é que a criança observa. Tem uma escola que eu dou aula, que eu sempre chego nessa escola, às vezes meia hora antes. Porque a escola, eu dou aula próxima a essa escola, só que o horário dá um pouco de diferença até começar essa aula, então eu tenho que às vezes esperar umas meia hora ali para começar a aula. Então eu tô sempre acostumada a chegar muito cedo, antes das crianças saírem da escola eu já tô lá. Aí teve um dia que eu fui, tinha loja americana perto, né? Aí eu fui lá na loja americana comprar um negócio pra mim comer, aí eu cheguei com 10 minutos de antecedência, eu não cheguei atrasada, eu cheguei com 10 minutos de antecedência. E mesmo assim, olha só como é que a criança observa, falou assim, ô tia, por que você chegou tarde hoje? Porque ela já está acostumada a me ver ali, sei lá, 4h30, 4h30, minha aula começa lá às 5h10. Ela está acostumada a me ver ali 4h30 e nesse dia eu cheguei 5 horas. Olha só, como que a criança observa, mesmo eu não tendo chegado atrasada. Eu expliquei pra ela, não, a tia sempre chega aqui muito cedo, mas ó, ainda não deu a hora da capoeira, ainda faltam 10 minutos pra começar. A tia chegou cedo sim, só que hoje a tia chegou um pouquinho diferente do horário. Até é importante, né, chegar antes também, se acontecer de tiver que trocar a roupa de alguma criança, sim, verdade. Né? Às vezes tem pai que manda a roupinha da capoeira na mochila, aí você vai usar o horário da aula, né? Então é bom chegar uns minutinhos antes. E algumas coisas básicas que você pode ter cuidado com isso. Se você costuma da sua casa na escola, o tempo para chegar lá, se você tem carro, por exemplo, você gasta 40 minutos, aí você quer sair de casa faltando exatamente calcula os 40 minutos para chegar lá, não, saia então pelo menos uma hora antes, para ter esses 20 minutos, vai que tem um acidente, fure um pneu, adversidades podem acontecer, mas a gente tem que tentar evitar ao máximo essas adversidades. E uma coisa que eu acho legal também, essa questão de chegar cedo na escola também é muito bom, lógico, se você tiver condições de chegar às vezes 10 minutos antes, chegue também, porque às vezes tem escolas que eu chego, por exemplo, 10 minutos antes, e eu tenho mais calma para poder pegar as crianças nas turmas. Aí o que eu faço? Nessa escola mesmo, eu subo já com 10 minutos de antecedência para começar a aula, eu vou pegando, ainda consigo chegar na sala, oi tia, tudo bem com você? Não chega, ô tia, a criança vai começar, senão eu vou atrasar, entendeu? Então você chega com calma na sala para pegar a criança, e aí tia, tudo bem? Nossa, as crianças estão agitadas hoje aí, né tia? Tá cansada? Aí chega na outra sala, oi tia, tudo bem? Então dá tempo de você ir conversando, ser legal com a professora, não ser grosso, eu chegar pedindo para pegar a criança. E gente, a criança sente. Chega atrasado, chega com o dente sujo, chega suado, não vai nem ao banheiro para dar uma secada, passar um desodorante. É tanta correria que às vezes não coloca nem a corda, não coloca nem a gravação. Agora pega um relógio de parede. Tem uns loucos que não põe nem a roupa de capoeira, né? Verdade, vai de qualquer jeito. Aí depois quer vender uniforme. Não vai, exato. Fica mais uma. Mas eu sou mestre, sou professor. Pra frente a gente. Galera, então olha só, estratégia número 6 pra gente agora. É o seguinte, vai mesmo nessa linha aqui que ele tava falando, é sobre não faltar, galera, não faltar. Estratégia número 6 é você tentar não faltar o máximo possível. É óbvio que algumas vezes você vai ficar doente ao extremo, assim, que você não vai conseguir lá dar aula. Dor de cabeça não. Vai qualquer dorzinha de cabeça, qualquer resfriadozinho, você está aguentando ir lá dar aula, vai dar aula, lembra disso, você é um empreendedor, você não é aquele funcionário cabeça de vento, não, que não vê, não enxerga, não tem visão, não. O seu trabalho é que vai te trazer remuneração, então você fica evitando ir lá no seu trabalho, né? Então, faça até como a gente, né? A gente foi trabalhar com uma coisa que a gente gosta,
que é para não ficar titubeando, né? De repente você vai trabalhar com uma coisa que você detesta, você não quer trabalhar no seu serviço, você vai ficar evitando ir para lá. Agora, não é o nosso caso e a gente também não quer que seja o caso de vocês, né? Então esse projeto é em cima disso também. Então, pessoal, tenta não faltar nas aulas, porque a gente vai cair nesse mesmo erro da pessoa que chega atrasado. Sim. Então o que você deve fazer? Poxa, se programa, se você já sabe que vai faltar algum dia, você sabe, nossa, eu tenho uma viagem um dia tal, inadiável, é muito importante. Se você, poxa, é um cara que chega no horário, que faz essas coisas todas aqui, todas essas estratégias que a gente falou, tem crédito na praça, né, igual o pessoal gosta de falar, a dona da escola não vai se importar se você precisar, os pais não vão se importar, desde que você faça isso de uma forma planejada. Sim. E você reponha essa aula. Se você ficou sabendo muito em cima da hora, reponha depois. Se você ficou sabendo com antecedência, adianta essa aula. Sim, eu já vi pouquíssimas pessoas fazer isso, na verdade, pouquíssimas pessoas fazerem isso. Já sabe que vai faltar no mês que vem, no dia tal. Poxa, já adianta dessa aula uma semana antes, ou até mais antes ainda. Já marca isso com antecedência, porque você vai ter um cliente satisfeito, você vai ter o quê? Um aluno satisfeito, e nas escolas a gente ainda tem que satisfazer mais do que só seu aluno, você tem que satisfazer o dono da escola e o pai. Lembra que é o pai que paga? Lembra que é o dono da escola que permite que você trabalhe? Lembrar de a criança e a escola vai estar sabendo, né? Lembrar de fazer um informativo para o pai saber que você adiantou ou que você vai repor, porque para ele, às vezes ele não vai estar nem sabendo. Não teve aula da capoeira. Bilhete, né? Manda lá falando, ó, dia tal nós vamos faltar por causa disso, não tinha como desmarcar, mas estamos aqui adiantando, tá tendo uma aula a mais para o seu filho aqui, não a mais, antecipadamente tal, ou se for depois, ó, iremos repor dia tal, combinados com a direção, que é o que dá mais ainda um crédito ali, você falar que a direção da escola também está sabendo. De preferível, né, até colar na agenda esse bilhete, né, para a criança não perder, e você ter uma prova ali que você antecipou. Se tiver telefone, WhatsApp, se possível até fazer um cartazinho às vezes também, colocar lá no portão, né, porque aqueles pais que o bilhete fica lá dentro da mochila da criança um mês, o pai nem viu, nem leu, né? Então às vezes você põe um cartazinho explicando, não haverá aula de capoeira no dia tal, a mesma acontecerá no dia tal, alguma coisa assim. Sim. E você vê como é que faz falta. Teve uma escola também que a gente na época, tem muitos anos, acho que tem 7 anos, a gente foi oferecer o nosso trabalho para uma escola e a dona já nem queria ouvir direito a nossa proposta, falou, não, eu tô com raiva de capoeira aqui, que o último professor só me deu dor de cabeça. A gente foi conversando, falou, não, dá uma chance pro nosso trabalho, você não conhece o nosso trabalho ainda, dá uma oportunidade, caso você não gostar, não tem problema, e a gente cancela, então. E uma coisa que ela mais reclamou com a gente, vocês querem fazer? Então beleza, vou dar uma oportunidade para vocês, mas eu só peço uma coisa, venha dar aula e chegue no horário. Se precisar faltar, pelo amor de Deus, repunha. Porque o outro professor que tinha aqui, toda hora faltava aula, parecia que qualquer dorzinha de cabeça não via da aula, falava que repor não fazia a reposição da aula, os pais reclamavam, a criança reclamava, as crianças ficavam correndo soltas aqui. Então, se você for ver, um absurdo, né? A dona da escola falava que a única coisa que precisava era você ir dar aula e chegar no horário, gente. Pelo amor de Deus. Já aconteceu até com a gente também. A diretora falou, vocês querem ter aluno? Então vem dar aula. Pois é. Porque o outro profissional não ia dar aula. Nem sei se pode chamar de profissional, né? É verdade. E aí, às vezes, a gente descredita, né, esse ato básico de você remarcar uma aula, de não faltar. A gente descredita essa ação simples e a gente esquece até, eu acho que parece ter um ditado, né, que assim, que o nome precede... Acho que tem alguma coisa assim que quando o seu nome chega antes de você. Então, assim, a pessoa já sabe já. A fama precede o nome. A fama precede o nome. Isso aí. Sim. Então, você vai ser... A pessoa, quando você chegar lá, a pessoa já vai estar com uma expectativa sobre você. E tem que ser uma expectativa boa. Senão, se for a pessoa que falta, vai chegar lá. Não, esse aí é o professor que falta. Não, põe na capoeira, não. O professor da capoeira falta. Põe no futebol, que o professor chega na hora e não falta. Entendeu? Então... não subestime esse tipo de estratégia. Uma boa conduta vai fazer você ter muito mais algo. Malícia só na roda, né, gente? Malícia só na roda. Não coloca malícia nessas coisas, não. Deixa a malícia só pro jogo. Até porque também a gente viu aqui que o feijão com arroz funciona, né? Se você fizer um arroz com feijão bem feito, vai funcionar e vai dar resultado, né?
E a nossa 7ª estratégia, nada mais, nada menos que é uma coisa que a gente faz, e tudo que a gente está falando aqui, gente, é porque funciona, tá? A gente faz, aplica no nosso trabalho e dá resultado, tá? Então, você já fez todas essas coisas e às vezes ainda a turma não está com um número satisfatório de alunos, ou até mesmo está com um número satisfatório, mas não espere cair, não acomodar. Porque às vezes você está lá com 20 alunos, aí você não faz nada para ganhar outros alunos. Aí às vezes durante o ano um aluno sai da escola, outro fica doente, não pode fazer mais. Então a tendência é que às vezes possa cair um pouquinho, né? Até de outra escola, né? Você compensa numa. Isso aí. Então a gente tem essa estratégia do dia do amigo. O que seria o dia do amigo? É uma aula que a gente tira no mês ali uma aula e faz ali uns convites, né? Dia do amigo, um convite bem colorido, bonitinho mesmo. E aqueles nossos alunos que fazem capoeira, a gente vai estar entregando esse convite para eles e falando assim, ó, você vai escolher 2 amigos seus, 2 amiguinhos, pode ser da sala, pode ser de outra sala, e você vai convidar esse aluno a vir fazer capoeira com você. E esse convite é para quê? É porque aí o aluno vai receber o convite e vai mostrar para o pai. Porque o pai dessa criança que está sendo convidada tem que estar ali autorizando, né? A criança está participando desse dia do amigo. Então você fez o convite, entregou para os seus alunos, fala ali que, né, capoeira é legal, o que você aprende nas aulas, conta para o seu amiguinho e traz ele para a aula de capoeira. E nesse dia você vai fazer uma aula não que todas as aulas você vai fazer coisas, né? Todas as aulas você vai fazer algo legal, diferente, mas nessa aula você vai falar com o seu aluno, vai falar assim, ó, a gente vai estar trazendo um pratinho de salgadinho, um biscoito, a gente pode fazer um piquenique no final da aula, tá fazendo essa aula que essas crianças, esses amigos, né, deles que vão estar participando da aula, seja algo assim totalmente surreal para eles e que eles fiquem depois. Então, quando o pai dessa criança, desse amigo, for buscar ele na aula, ou tentar incluir, né? O pai. E isso, até tentar incluir. Boa ideia também. Nesse dia do amigo, você também tentar incluir o pai desse amiguinho. Os que já fazem. Isso. Legal. A cultura possa estar vindo. É interessante, já tive outra ideia aqui também. Então, o dia do amigo é uma estratégia para você conseguir mais alunos, né? E também não tá deixando o número de alunos cair da sua turma. Então, vamos supor, eu tenho 7 alunos, eu preciso estar aí com 15 alunos pelo menos, 10 alunos. Cada um então chama faz mais um. isso, cada um chamando mais um. Se tem 7 alunos, cada um chama mais um, são mais 7. Se desses 7, 4 ficar, já são 11 alunos que você vai ter na sua turma. Então é interessante o dia do amigo e você também pode estar combinando com eles de cada um levar, né, um salgadinho, um biscoito, um suco, né? A gente já fez e ficou muito legal e até quando os pais vão buscar as crianças, eles participam ali também da confraternização. Uma coisa legal que nós podemos fazer, nós já fizemos, você pergunta para a criança ali, você tem algum amigo aqui na escola ou na sua sala que não faz capoeira? Quase todos vão falar que tem um amigo que não faz capoeira. Então você vai cuidar desse amigo. Você gosta da capoeira? Aí a criança que já faz, nossa, eu gosto muito. Então, você não quer do seu amigo algo que é muito legal também? Ele fala, quero. Então, é uma oportunidade nesse dia para você chamar o seu amigo e falar que é um dia para ele. Aí a própria criança já vai super empolgada. Eu já vi uns que ficou falando com outro assim, você vai, passei na porta da sala e então assim, você aí, aqui tio, é esse aqui que vai. Ele vai, você vai. O colega fala, eu vou. E o legal é você falar, você programar esse dia do amigo. Você não pega e fala assim, é na próxima aula. Não. Às vezes dá uns 15 dias ali, né? Coloca no convitinho o dia direitinho e dá esse tempo pro seu aluno, ou até o pai do seu aluno mesmo vai estar ajudando ele a convencer o outro pai do amiguinho a estar deixando ele fazer capoeira. E isso também acaba se tornando uma novidade, não só para as crianças que não fazem capoeira, mas também para as crianças que já fazem, né? Ela vai ter um evento diferente
presente ali durante a aula, é bem legal também. Verdade, então acho que fecha, né, a sétima estratégia. E agora a oitava estratégia seria você tentar participar o máximo possível de festas, de datas comemorativas que ocorrem na escola. Porque toda escola, gente, ainda mais uma escola para crianças ali, educação infantil, toda escola tem festinha do Dia das Mães, tem festa da família, festa junina, às vezes algumas fazem outras festas diferentes, então toda escola faz isso. E quando acontecem essas festas, elas incluem toda a escola, então às vezes elas alugam um local para fazer uma festa legal com buffet e tudo, você já sonda ali com a dona da escola no início do ano já, ô tia, ô fulano de tal, que dias que tem do ano, quais vão ser os dias que vocês vão fazer festas, que eu teria possibilidade de fazer uma apresentação com as crianças que já são da capoeira, ou eu para participar lá, para estar conversando com os pais. Então é muito legal, porque nessas festas você pode pegar os seus próprios alunos ali da escola que já fazem capoeira, vai ser uma oportunidade para os pais que você ainda não teve oportunidade, que são da capoeira, eles verem quantos filhos deles evoluíram, as coisas que eles já aprenderam durante o ano ali, e também para os outros pais que não conheciam, que nunca viram, às vezes tinham algum preconceito, achavam que capoeira era coisa de menino, e tem gente que acha isso, tá, gente? Ou tem gente que acha que capoeira é só coisa de menina, Verdade. ou acha que capoeira não é uma coisa boa. E ele vê a apresentação, vê que legal, uma outra criança fazendo, que é bonitinho, que a criança evoluiu, que faz as coisas legais, consegue ouvir as músicas da capoeira, consegue ter um contato com o tio ou com a tia da capoeira. Então essa é uma forma de você, além de continuar com os seus alunos que já fazem, mostrar para os pais deles a evolução, você conseguir conquistar novos pais. E também conquistar a dona da escola, né, gente? As professoras, as próprias professoras às vezes, a dona da escola não consegue acompanhar ali muito a sua aula, às vezes está lá dentro resolvendo alguma coisa, e quando vê como que as crianças evoluíram, vê como é que as crianças apresentaram bonitinho, como que é legal a apresentação da capoeira, elas mesmo já aconteceu com a gente, durante a apresentação ela pegar o microfone, falar, gente, que coisa linda, nossa, que bonito, como que eles evoluíram e tal. Verdade. Então é uma oportunidade de você estar mais próximo ali do pai, dos pais poderem te ver, aquele relacionamento que a gente tinha falado aqui. Tira a camisa, assim. Não. Então Profissionalismo, né, galera? É verdade. Então é muito legal os pais poderem ter o contato ter esse contato mais próximo de você. Se possível, terminou a apresentação das crianças, fica ainda mais um pouquinho na festa. Tem escola que fala, olha, Só tio, pode tirar uma foto. olha, tio, fica aqui com a gente, pode comer ali um salgadinho, você é professor da escola também, pode comer e tal. E, gente, já aconteceu também da gente ajudar ali a servir alguma coisa, ou outros professores que trabalham com a gente ajudar na festa da escola, se possível, tá, gente? Você não vai ficar lá trabalhando 15 horas direto à toa, assim. Mas, se possível, auxiliar em alguma coisa. Naquele momento que você estiver ali, né? Isso, aquele momento ali, participar um pouco, carregar uma cadeira, uma socializar. mesa. Socializar com a dona da escola, com as professoras, ir com os pais, conversarem, pegar a criança, olha, parabéns seu filho, olha, evoluiu muito e tal, nossa, olha que bonitinho, ele é super dedicado. Aí chega no outro pai, às vezes a criança tá falando, nossa mãe, eu gostei da capoeira, você chega, ai que bonitinho, você, e aí, tudo bem? Assim, Aí você vai conversando, entendeu? Então aquela coisa ali, sem chegar, aqui, seu filho não vai fazer capoeira, não é nesse sentido, você vai mostrar pro pai que você tá vendo uma nota de dinheiro na criança, né, gente? Não é isso, é lógico que nós estamos mostrando estratégias aqui para que você consiga melhorar o seu trabalho, mas tudo tem que ser feito com integridade, o pai tem que sentir que você faz de coração. Então essa oitava estratégia é você tentar participar o máximo possível das festas, das datas comemorativas das escolas. E também uma coisa legal que eu lembrei aqui, que a gente faz também quando a gente tem essas datas comemorativas, por exemplo, Dia das Mães. A gente pega na aula mesmo, a gente faz uma lembrancinha, sei lá, um coraçãozinho e põe uma criança, pede para a criança colorir e que fez na capoeira. Ou pede para a criança fazer um desenho da capoeira e dá para a mamãe. Algo assim também para você dar de presente nessa festa comemorativa. É muito legal você fazer também. Eu acho que uma coisa sobre isso, tem até um exemplo de uma escola que a gente trabalha, que a dona da escola ela começou a achar que fazer esses movimentos durante o ano, essas festas comemorativas e até mesmo de formatura e tal, dava muito trabalho e ela parou de fazer isso. Então quando ela começou a fazer isso, ela deixou de oportunizar que os professores das atividades extracurriculares tivessem a oportunidade de demonstrar o trabalho deles para os pais. E ela teve assim, ela deu um tiro no pé, porque ela economizava às vezes para não fazer
organizar esses eventos, né, essas festas, e os pais se afastaram da escola, os pais iam em menos reuniões da escola, os pais tendiam a falar que, por exemplo, o material escolar estava caro, quando a escola colocava alguma coisa que tinha que ser custeada, que um passeio, alguma coisa assim, os pais estavam mais distantes. Claro. Então eles tinham mais resistência para poder pagar algum valor. Então, esses momentos, eles dão um impacto muito grande. Então, quando essa escola fez isso, nós também trabalhávamos nas atividades extras, também sentimos, porque os pais se afastaram, então nós não tínhamos como mostrar para os pais o nosso trabalho. E sendo que antes, quando eles faziam isso, era muito mais efetivo ali a participação dos pais e também os alunos que entravam, né? Entravam mais alunos ali na atividade. E agora eu percebo que ela começou a voltar a fazer esses movimentos, que ela viu que foi um tiro no pé. Até porque também essas apresentações assim, bom relacionamento, né? Vai naquela estratégia, aumenta. A gente tem uma oportunidade a mais de ter um relacionamento melhor com os pais. Verdade. E uma nona estratégia que nós percebemos gente, a capoeira ela é muito completa. Muitas das vezes nós vamos lá para a aula e queremos fazer o que fica mais fácil para nós apenas. E esquecemos da imensidão de coisas que podemos trabalhar na aula da capoeira. E essa estratégia é justamente sobre isso, trabalhar variados conteúdos durante o ano. Temos tantas coisas, capoeira jogo, capoeira e acrobacia, capoeira e musicalidade, manifestações culturais que a capoeira divulga. Isso aqui eu peguei algo assim, bem por cima. Isso em cada um você pode aperfeiçoar e aprofundar cada vez mais. E tem alguns anos que nós começamos a fazer isso e o resultado foi excelente. Não só com aquelas crianças que estavam fazendo, mas gerou a curiosidade naqueles que não estavam fazendo. Por exemplo, nós começamos a fazer uma ukulele com a garrafa PET. Então, eles já estavam acostumados, às vezes, com o barulho do pandeiro, o barulho do berimbau, as brincadeiras lá, as atividades que nós fazíamos, aquilo já era comum, tanto para os alunos que já faziam, quanto para o resto da escola. Agora, quando começou um barulho, peraí, tem um barulho diferente, uma garrafa batendo, eles começaram a ir de curiosidade. Teve vezes até de dono da escola ir lá e ver o que estava acontecendo. E nós começamos a perceber que isso começou a atrair outras crianças. Também pelo fato daqueles que estavam fazendo não caírem na monotonia. Sim. A criança também, ela sente ser humano, enjoa das coisas. Tem pessoas que eu já vi que a pessoa fica vai dar aula de capoeira, pega o pandeiro, toca, canta a mesma música, e ginga e meia lua de frente, cocorinha, acabou, é o ano inteiro aquilo. Adulto não aguenta, quem dirá criança, que no mundo para ele é tudo novo, tudo é novidade, tudo tira a atenção dele. Se você vai lá, passa aquela coisa que é só aquele negócio, aquela repetição, aquela coisa, ele fica enjoado. Então nós começamos a dividir, né, trabalhar com essa divisão. Nós montamos até no nosso trabalho unidade didática, planos de aula, com variadas aulas, começando a discutir o que o outro estava fazendo na aula. Você pode até comentar aí depois, né? Colocar se você viu alguma coisa nova, se você faz alguma coisa diferente, algum exemplo de atividade, de brincadeira desse modelo, mas é fundamental que a sua aula não seja chata. A sua aula jamais vai ser grande demais, ela pode ser chata demais, então toma cuidado se ela não é. Pensa bem, se você tem um celular, se você tem um carro, um tênis, você não troca aquilo ali só porque ficou velho. Você troca um celular só porque acabou, não funciona mais. Você troca um carro porque ele não funciona mais. Não, você troca muitas das vezes porque fala assim, só esse celular, só tem isso aqui, não tem mais nada. Esse carro já deu tudo que tinha que dar. E você quer ir para o próximo porque ele vai ter alguma coisa diferente. Você não vai ter como se transformar, você pode cortar o cabelo, mas a sua aula pode mudar, a sua aula pode melhorar, a sua aula pode ter vários conteúdos. Jamais caia nesse erro de ficar com aquela coisa enjoada, aquela coisa chata. Então, quando você trabalha desse jeito, você gera na criança essa curiosidade. E eles começam a perguntar, tio, o que vai ser na próxima aula? Qual que vai ser? Aí nós já descobrimos turmas, que, por exemplo, a professora Laís tinha uma turma de fundamental que eles começaram a despertar interesse por acrobacia. Nós começamos a descobrir crianças fenomenais. Cada ponte, cada bananeira, cada AU que eles faziam, falando, meu Deus, de onde saiu tanta coisa? E às vezes a gente, no passado, ficava limitado só
toca o pandeiro, faz um golpe, cocorinha, aquela coisa, e tem tanta coisa para trabalhar. Verdade, Então eu acredito que essa estratégia ela é extremamente importante. Não sei se vocês têm algum exemplo dentro disso daí, alguma coisa para estar acrescentando nessa estratégia para estar aumentando o número de alunos. Tem sim. Uma coisa que a gente começou a fazer mais intensificamente, às vezes a gente levava um ou outro instrumento lá nas aulas, para as crianças poderem conhecer, às vezes até experimentar. Mas com essa unidade didática que a gente começou a fazer, quando a gente levava, vocês devem ter visto isso também, quando a gente levava vários instrumentos e montava aquela oficina, Quantos nem sabiam o que era os bugô, outros, né? os outros alunos que não faziam capoeira, eles iam passando assim e olhando. Eu falo assim, que negócio ali que eles estão mexendo? Como é que chama? Ti, você nem é professor deles, aí, Ti, o que é esse negócio aí? Que eles estão fazendo aqui? Isso é um som diferente, né? Deixa eu bater. Deixa eu bater. Aí você dá e deixa ele bater, tocar, ver o que é ali. Então, isso também faz você trazer novos alunos, né? Exatamente. Porque a gente acha que quem vai falar da nossa aula é só o aluno que está ali, ficou satisfeito, é ótimo, né? Um dos objetivos é esse, diversificar a aula, para que aquele aluno ali recomende para os amiguinhos, fale para o pai dele, e o pai dele fala para outras pessoas que a aula de capoeira é legal, tem muita coisa. Mas a gente às vezes também esquece que os outros alunos, algumas vezes, estão ali na escola. E algumas vezes, né, a gente está até começando ali a nossa aula e está aquela fila de menino para poder ir embora. Eles estão ali assim, tudo olhando. esperando o pai dele e dando uma olhada na aula, esperando o pai dele e dando uma olhada na aula. Ah, filho, você chegar lá toda vez e olhar e falar assim, nossa, ginga, toda a aula, só ginga. E só ginga e meia-lua, já até sei, não faço nem capoeira, já até sei. Meia-lua e cocoarinha, eu já sei, tio. Não preciso nem entrar nesse negócio. Eu já sei capoeira. Já sei capoeira, meia-lua, cocoarinha e ginga, ó. Agora, quando ele vê um colega descendo na ponte, que pra ele aquilo ali é surreal, conseguindo fazer uma bananeira, ou tocando um instrumento que ele nunca viu. É isso aí. Então, assim, ele vê aquele negócio novo lá, ele não faz. Mas aí ele começa a sentir o desejo de querer participar daquilo, né? Então, mais alguém acrescentar nesse? Não? Então, pessoal, ó, mais uma estratégia. 10ª estratégia aí pra gente aumentar aí o cartel de vocês aí de estratégias para poder aumentar o número de alunos nas suas turmas. E a 10ª estratégia é o seguinte, a faixa etária. A gente precisa trabalhar adequadamente com cada faixa etária que a gente tem na turma. Então aqui é um ponto que a gente vai tocar de novo, mais ou menos aquela ideia de chegar atrasado, daquela ideia de repor a aula. Então, faixa etária, e também nessa, né, de diversificar os conteúdos. Isso. O que a gente vai fazer? A gente tem que dar uma aula que seja adequada a cada faixa etária. Do mesmo jeito que eu tinha falado ali, que o aluno que está passando lá, ele vê como o que você está passando na aula, ele vê também como está a sua comunicação. Então, se ele vê que você fala muito, muito aquela coisinha mimimi, ele for maiorzinho, ele não vai conectar com a sua aula. Tá? Então, a forma como você trabalha com cada faixa etária também é muito importante. Verdade. Até naquele ponto também da satisfação. Se você tem uns alunos lá de 3, 4, 5 aninhos e você fala grosso, fala ríspido e soca em cima aqui, ginga aí, vai, baixou, não, tá errado. Você só foca nesses pontos e correção pesada o tempo inteiro, só chama atenção. Vai perder aqueles alunos, eles vão começar a chorar na sua aula lá, né? Só perdendo, vai começar a chorar durante a aula lá, eu quero meu pai, eu quero minha mãe. Então, por quê? Essas faixas etárias menorzinho, maternal 3, primeiro, segundo período, você ficar desafiando eles é uma postura errada, porque algumas vezes, né, você tem que saber também como colocar esse tipo de desafio, tem que ser algo que eles vão conseguir realizar. Ao contrário que as faixas etárias um pouquinho maior, às vezes você precisa colocar um desafio que seja difícil de superar, que vai fazer o quê? Ele voltar aula após aula para tentar superar aquele desafio que você colocou. Mas agora não, os menorzinhos, você precisa ser adequado, então você precisa colocar ali um desafio. Se frustra. Isso, verdade. Você tem que premiar às vezes o esforço, a ação. Quanto os maiorzinhos, você tem que baixar a bolinha deles. Sim. Tem que falar assim, não, isso aí não tá bom ainda não, você precisa treinar mais, cara. Aí ele, tô precisando treinar mais? Aí ele capricha, volta no outro dia mais animado, treina em casa, né? Os maiorzinhos tem muito disso. Tio, vai só, tio, agora eu tô fazendo. Aí vai lá, planta a bananeira encostada lá na parede. Aí você fala com ele, rapaz, muito bom, aprendeu, hein?
reforço ele positivo e fala assim, ó, quero ver agora você fazer sem a parede. Então, você vai sempre aumentando, sempre desafiando essas outras faixas etárias um pouquinho maior, que isso tende a funcionar muito bem. E é lógico, dentro disso a gente tem N formas de trabalhar, né? Então, N brincadeiras que você poderia fazer de capoeira para cada faixa etária, formas de falar diferentes para cada uma delas. Então, você adequar essas faixas etárias é muito importante, porque você vai deixar o seu aluno mais satisfeito, ele vai te recomendar mais, ele vai tender a chamar mais alunos para poder vir fazer as aulas. E os outros alunos que passam pela sua aula e vê a sua comunicação vão se interessar, de repente eles vão pegar lá e falar assim, nossa, o professor é engraçado, né? Então ele fala de uma coisa que é legal, ele fala de alguma coisa que é do mundo daquelas crianças que estão ali passando e assistindo, né? Você comentou sobre algum desenho, às vezes, sobre algum super-herói lá, e eles vão despertar o interesse de estar lá conhecendo as suas aulas, e isso pode sim, a gente também não deve subestimar esse tipo de estratégia para conseguir novos alunos, não. Dentro disso aí também, eu acho que nós temos que tomar cuidado. Eu já vi muitas pessoas querendo colocar a competição com os alunos menores, de maternal 3, primeiro, segundo período. Eles não sabem ainda, eles não concebem que pode perder, eles não entendem essa questão de perder. Aí a pessoa quer colocar ali, o menino vai embora, ele vai chorar também, porque ele não... Tem uns maiores que ainda não aceitam, né? Tem uns maiores que não aceitam, mas já tem uns que até não aceitam maiores, mas já entendem que é hora de perder. Não queria perder de forma alguma, mas já entende melhor. Aí você até pode colocar, tomar cuidado também, mesmo com os maiores, com essa questão da competitividade, para eles não ficarem, né? Porque hoje em dia tem essa questão do bullying, ele ficar fazendo bullying com, você nunca ganha, né? A gente já teve que parar, às vezes, algum tipo de atividade que era competitiva, por o menino estar falando, brigando com o outro, então vamos acabar, não vai ter essa aqui, vamos fazer outra, então, porque ele estava ali, só o fulano que ganha, não vou fazer isso não, esse fulano rouba e tal, então tem que tomar cuidado, porque se eles não, principalmente que tem turmas nossas que tem algumas faixas etárias, às vezes para você não perder, você acaba encaixando, o pai vai chegar lá e falar assim, olha, meu filho, eu tenho 5 anos, aí aquela sua turma lá tem 8, 9, até 10 anos, mas ele quer colocar o filho, ele não tem como ele colocar no horário dos mais novos, e aí você perde o aluno, né? E hoje a gente tem, eu sei que é complicado, mas eu sei que eles têm experiência nisso, e tem turmas que são mescladas, e você tem que tomar muito esse cuidado, não é fácil, é extremamente complicado, e você também tem que ter, como disse o professor Paraíba, esse feeling de saber que tem um menino menor ali no meio daqueles grandões lá. E aí algumas vezes vai dar para adaptar, outras vezes você vai ter que conversar com o pai e falar, pai, espera um pouquinho, de repente mais no meio do ano a gente consegue formar uma turminha só de educação infantil, né? Os meninos estão meio grandes, ele não está conseguindo entrosar, não está conseguindo aproveitar muito bem a aula, né? Mas agora, quando for possível, a gente vai ver que alguns casos, algumas conseguem adaptar isso. Às vezes ele é menor, mais novo, mas ele é muito esperto. Tem criança muito esperta. Até mais do que os maiores. Até os maiores. Agora você chegou um menino lá todo tímido, e ele for pro meio daqueles grandões, ele nunca mais vai querer ver capoeira na vida dele. Então, é bem provável. Às vezes você tem que saber perder para poder depois ganhar, né? Então a gente também tem que pensar nisso daí quando a gente fala de estratégia aí relacionada à faixa etária. Verdade. Então, assim, a gente pode ver que tem várias estratégias que a gente pode usar. Tem muito mais, né? Tem muito mais. A gente aqui listou só algumas mesmo, para o vídeo também não ficar tão extenso. E, assim, uma estratégia que eu acho que a gente não pode deixar de fora, e muita gente peca nisso, é o bom humor. A gente tem que estar sempre de bom humor. Eu sei que todo mundo tem problema, a gente tem problemas, né? A gente que trabalha ainda em dupla, né, em casal, gente, às vezes tem... De uma escola para outra, acontece cada conversa, né? Assim, você não lava a roupa direito, você não mas fez eu vou falar que é bom. Esse compromisso de chegar com bom humor na escola é tão bom que a gente, por anos, trabalhamos em todas as escolas juntos. Hoje tem alguma outra, até a maioria eu acho que a gente já trabalha separado e tudo, que é um outro assunto. Mas já teve vezes a gente discutir, né, Laís? Discutir coisa de casal, nem dar a mão... E vai lá na aula, tem que chegar rindo, tem que entrosar na aula, as crianças não podem perceber, não na escola perceber, sai de lá e fala, por que a gente brigou mesmo? Não, bobeira, dá a mão, acabou. O problema era pequenininho,
Era pequenininho diante do compromisso. E assim, o pai, a criança, a diretora da escola não tem nada a ver com o seu problema, não tem nada a ver com o que aconteceu durante o caminho para a escola, ou o que aconteceu. É difícil? Mas ele chegou no portão da escola, abre o sorriso. Não, você não vai tratar com falsidade nem nada, mas tem coisas que a gente consegue sim, não deixar transparecer, não deixar que as pessoas, né, percebam ali que às vezes você não está num momento bom, né, as meninas aí de TPM, né, dizem, tô de TPM. Não, mas controla aí sua TPM, respira fundo, domínio próprio, respira fundo, coloca um sorriso no rosto, esteja de bom humor, porque, gente, vocês acham que não, mas as crianças percebem muito. Nossa, muito. Se você for uma pessoa que sempre chega lá mal-humorado, chega lá bravo, descontando tudo nelas, descontando nas outras pessoas seus problemas, você nunca vai ter uma turma cheia. Ou às vezes você tá ali com uma turma que tem 5, 6 crianças, ainda não tá uma turma tão cheia. Mas aí chega lá aborrecido porque tem pouca criança, porque tem que dar aula para pouca criança e chega mal-humorado. Não, se tem pouca criança ali, faça como se tivesse 30 ali. Porque se você tem pouco ali e não dá uma boa aula, não tá de bom humor com aquela aula, você nunca vai conseguir aumentar o número de alunos. Nós já vimos pessoas perder escola por causa disso, né? A pessoa, não, tem pouca criança aqui, vai com cara feia, trata as crianças de qualquer jeito. Quando vê, não tem criança mais. Até o pouco que tinha foi tirado. Até o pouco que tinha foi tirado. Perde. E é o que o pessoal falou, que eu acho que não sei se foi a Laís ou a Bruna falou, acho que foi a Bruna, que um dono de escola conhece o outro. Vai falar para o outro, queimou o filme aqui, chegava só de cara feia, discute, tem gente que discute com o dono da escola, entendeu? Vai discutir com as crianças. Você tá de bom humor é uma estratégia muito importante. Você chegou ali na escola, mesmo que esteja passando por alguma situação, por algum problema, entendeu? Não deixa transparecer aquilo para as crianças, para a direção da escola, para os pais. Trate todo mundo bem, desde a diretora até a tia aqui da faxina. Trate todas as crianças bem, independente se é seu aluno ou não, porque aquele que não é o seu aluno naquele momento é um possível aluno. Então, se você não tratar ele bem também, como que você vai ganhar ele? E saiba lidar com as diversas situações. Mesmo que está ali com um pouquinho criança naquele momento, naquela turma, dê a sua melhor aula, faça o seu melhor, que pode ter certeza que aquelas crianças vão trazer outras crianças, que a diretora da escola já aconteceu de escola, que a gente ficou o ano inteiro, a escola às vezes também não tinha tantos alunos, no momento bom, a gente ficou o ano inteiro com poucos alunos, né, assim que a gente está acostumado com turmas grandes, 15, 20, 30 alunos, e a gente ficou, acho que aquele ano ali com 7, 8 alunos, se eu não me engano. E a diretora da escola viu que todos os dias que a gente ia dar aula lá, a gente chegava bem-humorado, com bom humor, fazia um bom trabalho, dava uma boa aula. E no ano seguinte a gente conseguiu triplicar o número de alunos. E a diretora mesmo chegou pra gente e falou assim, poxa, parabéns para vocês. Mesmo no ano que vocês estavam ali com poucos alunos, vocês não faltavam, vocês chegavam no horário, vocês davam uma boa aula, vocês não largaram a escola, se relacionava bem com os pais, com os alunos, com a diretora da escola. Então ela percebeu isso. E com aquele plantio que a gente fez naquele ano, a gente colheu no próximo. Isso. Então não desanime, mesmo que a sua turma esteja pequena, é só por uma fase, entendeu? Você está ali trabalhando, né, colocando as estratégias em prática para aumentar o número de alunos. Uma coisa assim, um apêndice é o seguinte, o sucesso, ele não é da noite para o dia. Nós estamos passando estratégias para vocês, ela pode já gerar resultado imediato, na próxima aula, em um mês, e até em um ano. Poxa, mas vou demorar um ano, é o que ela deu o exemplo. Você não vai trabalhar numa escola só e tal. Nós já percebemos o que acontece. Às vezes você fez tudo certinho, seguiu o mesmo padrão em todas as escolas, e uma escola deu 30, a outra deu 7 ou 5. E você não pode também se culpar por aquela ali ter ficado com poucos. E continuar fazer, como a Laís disse, continuar fazendo o mesmo trabalho que você faz na de 30, com a mesma boa vontade, com o mesmo interesse, na que está com 5. Isso pode se inverter. Aquela que tem muito no outro ano, a escola ou os pais podem passar por uma situação e tirar os filhos, não por causa do seu trabalho, mas por causa de uma situação deles. E a outra aumentar na mesma... E tem um detalhe bem sutil que às vezes a gente não percebe, que a criança está falando aquilo pelos cotovelos, a gente não percebe o detalhe, que é sutil.
Quando uma criança chega satisfeita em casa, ela não fala assim, nossa, o professor de capoeira é muito bom. Ela não chega falando assim, ela fala, como? O tio de capoeira é legal pra caramba, né? Legal. Ele fala que ele é legal pra caramba. Por quê? Ele olha muito mais o seu humor, a sua comunicação, do que a sua performance, muitas das vezes. Fala assim, nossa, ele deu um pirueta triplo, encarpado, não sei o que lá. Ou então, nossa, seu professor deu um martelo, que assim, assim, assado. Eles falam esse tipo de coisa também. Mas quando eles vão se referir ao professor de capoeira, eles falam, nossa, o tio da capoeira é legal pra caramba. É isso que eles vão falar. Assim Eu já até ouvi também de alguns alunos falando assim, nossa tio, eu gosto muito de fazer capoeira com você, porque às vezes você parece que é uma palhaça, é muito engraçada e a capoeira fica divertida. Não uma palhaça no sentido de bobeira, né? Mas no sentido assim, eu conseguia tornar pra ela legal. a capoeira algo divertido de aprender. E a criança fala, não, é muito legal. Então acaba que isso melhora no aprendizado da criança. Isso. Não, a gente já aqui- viu em cursinho também. Algumas isso pessoas é deram exemplo. Ah, tava fazendo cursinho agora. pra faculdade, que não sei o quê. Ai, mas física, eu detesto física e tal. Nossa, mas aquele professor ali, cara, ele era muito engraçado, chegava brincando, ensinava paródia pra cantar, paródia super engraçada pra ensinar as absorve fórmulas. melhor, né? Então Matéria. aquilo, não só pras crianças, mas até pros Verdade. adultos também, você acaba absorvendo melhor. Verdade, eu ia até dar esse exemplo do Aham. cursinho, né? Que na nossa época de escola, aquele professor que chegava mal-humorado, com Nossa. raiva, nervoso. É, Gente, era a matéria que eu tirava, Era um peso, sim, né? ia muito mal. Agora aquele professor que conversava com todo mundo, que ajudava, que era bem-humorado. Então a gente A acaba aula passava até aprendendo. rápido. Nós temos que tomar cuidado com esse bem-humorado também, não confundir. Você tem A que criança tem brincar. liberdade demais, né? Você, eu acho que o professor Paraíba também limite. falou que tem que ter esse tato, esse feeling, você entender esse feedback, essa resposta até onde você pode ir. No início, quando nós começamos a trabalhar de dois, eu e a professora Laís, eu tive muito dessa experiência. Pelo fato de eu ser homem, as crianças não estarem tão acostumadas com a figura masculina, eu sempre fazia aquele que fazia mais as brincadeiras, era o mais engraçado, e ela ficava com essa parte de... Mas chegou num momento que mesmo que quando era de dois, faltava ele subir na minha cabeça, né? Porque eu comecei com aquela figura, porque chega um tio maior, um pouquinho mais fortinho, é homem, então não sei o que, as crianças já te olham meio assim. Aí quando você começa a brincar, falar na língua delas, só que tem um limite, senão quando você vê, estão te dando um tapa no traseiro, se você abaixou, te dão até soco na cabeça, porque eles estão achando que você agora é o brinquedo deles, você é o amiguinho deles, você é o ursinho deles. Então eles têm que saber que é o tio brinca, mas que o tio também ensina a capoeira, até a hora de falar sério ali. Então tem que ter esse equilíbrio aí legal. Assim, o tio é Porque engraçado, mas ele precisa ser respeitado. Isso, exatamente. Tem que ter uma linha, né? essa linha, esse limite aí, porque senão, meu amigo, ainda mais se for sozinho, E até também, se né? você for sozinho, você não vai conseguir dar aula, as crianças vão pular e vão fazer tudo o que quiserem e não conseguem. E até também chegar lá bem humorado, né? Ficar gato também, né? Vai complementar, você é legal com as tia. Aí o professor fica abraçando, né? Pelo Tem que ter amor uma de linha Deus. ali de Ética, respeito. ética. Você é o único homem da escola. Então você Tio cai matando. A Chia tá vendo só mulher lá o dia todo, mas isso aí fica pra então tem que tratar todo mundo bem, chegar bem humorado. Fazer um vídeo aí de postura com as tias na escola. Então tem que chegar bem, feliz, alegre, tratando todo mundo bem e manter aquela linha. Então acho que é uma estratégia boa. Verdade. Então, gente, nós passamos para vocês várias estratégias que nós aplicamos e deu muito certo. Pode ter certeza, se aplicar essas estratégias vão dar certo sim, é só você fazer direitinho. É lógico, tem muito mais, mas igual a gente falou, tem coisas ainda para outros vídeos, pra gente estar ajudando mais ainda você. E se você sentiu que essas estratégias foram valiosas para você melhorar o seu trabalho, para você já começar o seu trabalho, comenta aqui embaixo. Você conhece uma pessoa que também tem vontade de trabalhar com capoeira? Compartilha esse vídeo com ela, manda o link lá e marca a gente nas redes sociais. Se você quiser comentar alguma coisa aqui, tirar alguma dúvida, pode tirar também. Nós temos nas nossas redes sociais, são YouTube, Instagram, Facebook, então pode nos procurar lá, só digitar Viver de Capoeira que você vai nos encontrar e vai encontrar conteúdos de muito valor que vão te ajudar. Porque a nossa intenção aqui é realmente ajudar vocês e mostrar para vocês que vocês são capazes sim de conseguir trabalhar com aquilo que vocês amam. Então não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Eu agradeço a participação de todos aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu, pessoal. Tchau.
Mas nesse dia, você tem... Eu tirei do modo avião, naquela hora. Eu achei que era o meu. Peraí. Vou continuar do dia do amigo? Só você falar, então nesse dia você vai fazer uma aula. Você te colocou agora, viu?